Não. Bom dia, gente. É sempre um desafio falar aqui na igreja para mim, porque eu estou me descobrindo, né? Eu estou me descobrindo no corpo de Cristo, eu estou sendo desenvolvida nesse mesmo corpo, e nesse corpo que eu estou sendo desenvolvida, eu possuo uma identidade, que é a identidade dele, e dentro da identidade dele, ele não me permite me expressar do jeito que eu quero, mas sim me expressar da maneira que ele me criou, né, para ser. E quando eu falo desse desafio, eu não quero que vocês se atentem a mim, mas que vocês se atentem que viver em Cristo é exatamente isso. É viver entendendo que nós não temos mais uma vida, mas que nós pertencemos a Ele, vivemos nele, precisamos estar nele, não sair dele e se descobrir nele. Então, lá estou eu, me descobrindo e me desafiando. A minha vontade aqui é chorar até umas horas, porque está tudo tremendo dentro. E uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, de início, meus irmãos, com muito amor, é que nós precisamos compreender o viver em Cristo. Precisamos desfrutar da realidade que é estar em Cristo. E eu quero trazer um exemplo claro sobre isso, que é estarmos aqui hoje, diante da Assembleia dos Santos, todos nós reunidos, onde a Bíblia fala que no meio dos louvores ele habita. E isso nos dá cada vez mais, nos traz o entendimento de que essa realidade nos informa que ele passeia no nosso meio. Ele está aqui, circulando no nosso meio. E, por vezes, nós chegamos nesse lugar abatido, desanimado, desassolado, sem esperança, desonrando o sangue dele, que foi totalmente derramado na cruz, para que eu e você fôssemos livres. Para que eu e você viéssemos a esse lugar e que, quando nós nos juntemos como santos, como amigos dele, nós celebremos a vitória que nos foi dada na cruz. E parece que essa realidade foi esvaziada no nosso coração. Meu irmão, você foi comprado. Eu não sei quanto é que vale isso na sua mente, mas você foi comprado. Você foi comprado com um preço caro, com o preço de um sangue santo, com o preço de um sangue de uma pessoa que não devia nada a ninguém, que não fez nada a ninguém, mas se derramou para que você conseguisse ver a Ele e, vendo a Ele, conhecesse ao Pai. Então, assim, eu queria animar vocês a criar expectativa em vir a esse lugar aos domingos. Não é de ter a casa cheia, é de ter só 10, 5, mais 10, 5 pessoas entendendo o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Se questione, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso vir aqui como um mero consumidor de uma palavra, de uma informação, como essa geração que sabe tanto, mas não aplica nada. Você precisa começar a questionar a realidade que está dentro de você, a realidade que está dentro dos seus pensamentos. Porque essa realidade é uma realidade caída, cujo reino que foi apresentado a você não permite mais que você viva. Essa realidade é uma realidade totalmente distorcida. Você tem a vida de Deus. Você tem a vida de Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas você tem a vida de Deus. Percebe isso?
Você tem a vida de Deus. Você consegue discernir os céus e a terra. Agora mesmo, se você quiser, você pode tocar em Jesus. E eu não estou falando isso para provocar sensação nenhuma em você. Essa é uma realidade que não sou eu que estou falando. Está na palavra. Mas e aí, volto a dizer, o que é a palavra? A palavra, ela é a realidade viva. A palavra, ela é inerrante. A palavra, ela é verdadeira. A palavra, ela tem poder eficaz de mudar a realidade de quem você é. Precisamos mexer na estrutura daquilo que nós entendemos como reino de Deus. Precisamos mexer na estrutura daquilo que nós dizemos ser igreja de Cristo. Precisamos rever a nossa movimentação. Precisamos. É tempo de reforma, meu irmão. Desejo de ver esse Cristo revelado sendo manifesto no nosso meio. Está tão ofuscado que às vezes a gente deseja muito mais o nosso sucesso do que o Cristo revelado sendo. E eu estou falando tudo isso a vocês porque eu não vou falar nada muito diferente do que todo mundo falou. Porém, se você ficar olhando para as minhas palavras ou para as palavras daquilo que você falou e não tomar uma decisão desde seu íntimo, desde agora, você não tomar uma decisão de dizer, Espírito, eu estou aqui, mas eu não quero mais ser espectador. Eu estou aqui, mas eu quero ter conexão com a vida que está nessa palavra. Eu quero ter conexão com o que você está ministrando aqui, Espírito. Eu não vou me defender. Eu vou deixar entrar mesmo. Eu vou deixar a palavra entrar. Eu vou deixar ela fazer aquilo que a apraz. Você pode orar comigo nessa manhã falando assim? Jesus, eu quero você, Jesus. Ore comigo, fale para Jesus aquilo que você anseia. Fale para Jesus aquilo que você espera dele. Fala para Jesus aquilo que você deseja, mesmo que o seu corpo, a sua vida esteja distante. Jesus nunca disse que as nossas dificuldades seriam um impedimento para que ele fizesse a obra que ele tem para fazer em nós. Mas o que é fator crucial é a nossa entrega, é a nossa rendição, é a nossa dizer para ele assim, ó, eu perdi, eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais viver essa vida sem conhecer você, eu não quero te conhecer por informação, eu quero ter contato com você, Jesus, eu quero ter contato com sua pessoa, Jesus, eu quero te ver face a face, eu quero que a sua glória venha sobre mim e quebre as realidades obscuras da minha vida. Eu quero me movimentar através do seu corpo, que é santo, e me santificar cada dia e entrega a você. Eu quero amar os meus irmãos e compreender esse amor dentro da profundidade de que é você, Jesus. E é isso nessa manhã, Jesus, que nós anseiamos. Nós não anseiamos informação por informação. Nós não anseiamos palavra sobre palavra. Mas nós anseiamos o seu olhar sobre o nosso. Nós anseiamos aquele encontro que você teve com a mulher samaritana. Nós anseiamos aquele encontro, Jesus, que você teve com Pedro, com João. Nós anseiamos, Jesus, aquele encontro que você teve com Filipe.
até mesmo com os discípulos no caminho de Emaús. Faz, Senhor. Faz, Espírito de Deus, nós te damos liberdade nesse lugar. Seja livre, Espírito Santo de Deus, para arrancar o que tiver que ser arrancado, para colocar no lugar aquilo que tiver que ser colocado. Espírito do vivo Deus, você tem liberdade no nosso meio, para quebrar, para amansar, para nos ensinar a amar. Você tem liberdade. Você tem liberdade, Espírito de Deus, porque nós somos seus e tudo que nós desejamos é te amar. Por isso revela os nossos falsos amores e nos dá força para prosseguir em graça, em olhar para você, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então já foi falado muita coisa, né? E eu vou pegar o recorte fazer um 3D e mostrar de novo para vocês. Eu não sei se todos estavam aqui quando a Aline falou sobre o reino de Deus. Todos estavam? Quem estava? Faz assim. Amém. Então, de tudo que a Aline falou do reino de Deus, no iniciozinho ela trouxe aspectos que são muito importantes para que a gente, de fato, dê uma calibrada no entendimento daquilo que é o reino. Beleza? Então, todas as vezes que na nossa mente a gente pensa em um reino, a gente pensa no rei, no território e no povo, né? E aí ela fez um destaque do Éden. Não sei quantos de vocês lembram. Do cenário do Éden, que ali é o princípio de onde Deus ele decide trazer mais ou menos, né? Quando eu falo mais ou menos, não porque Deus é mais ou menos, mas porque houve, né, a quebra do homem. Então, Deus ali, ele inicia um processo de nos mostrar funcionamento do seu reino. Mas uma coisa que eu queria destacar sobre o ensinamento que a Aline nos trouxe é algo muito interessante que ela falou. Muitas vezes nós ficamos perguntando, mas o que é o reino de Deus, né? Ele está aqui, ele está ali, o que ele faz. E aí uma coisa que ela trouxe para mim, é um princípio que nós precisamos guardar, é que quando falamos sobre Deus, precisamos pensar que, antes de tudo, Ele era. Então, não temos como mensurar nada que é feito de Deus, pensando dentro da lógica daquilo que a gente conhece, né, a partir da terra, como algo que Deus faz. Então, para pensar reino de Deus, é sempre importante lembrar do princípio. E no princípio, na criação, onde ele inicia ali, mostrando para a gente uma imagem de como seria esse reino, ele era. Então, antes de tudo, Deus. Então, falar sobre o reino de Deus é falar sobre o próprio Deus. Então, ele falar o reino, quem é o rei desse reino, onde é o território desse reino, quem é o povo desse reino, é lembrar que tudo isso vem de Deus. Então, o rei é Deus, e esse Deus ele tem característica que ultrapassa a nossa compreensão. Por exemplo, a eternidade. Os atributos de Deus ultrapassam todo e qualquer do nosso entendimento. Então, esse rei diz que vai ter o reinado dele sobre toda a terra,
Mas ele é eterno. Logo você entende que tudo que ele criou não tem como limitar o nosso próprio entendimento. A mesma questão o território. O território sai dele, todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram fundamentadas nele. E se você for falar do povo, pensando no cenário do Éden, Adão e Eva, saiu dele também. Então, o que chegamos ao fim de pensar o reino de Deus é entender que o reino de Deus é uma realidade espiritual, que não tem como ser mensurada pela mente humana. Não tem como ser medida, não tem como ser controlada. Não tem como ser... esqueci a palavra. Não é palpável, não. Não tem como ser... que a gente não consegue fazer com Jesus. A gente não consegue prender esse reino. Não temos como limitar. O reino de Deus é uma decisão do próprio Deus, que decidiu amar ao homem, ser pai de muitos filhos. E como dizia o bom baianês, ele sai aí arretado, ele vai invadir tudo. Pensar no reino de Deus é isso, meu irmão. Pensar no reino de Deus é, se você é o escolhido dele, você está abençoado. Ele não vai parar até que tudo, porque quando nós vamos ver no cenário do Éden ainda, chovendo, gente. Salvador e a sua bipolaridade. Uma hora está um sol de lascar, outra hora uma chuva. Então, assim, definir o reino de Deus é pensar Deus. Mas pensar no Deus que criou todas as coisas perfeitas, inclusive nós, viu? Lá no Éden, éramos perfeitos. Não esqueça disso, não. E o plano desse Deus era, já acabei de falar sobre isso, ser pai de muitos filhos. Mas no meio do caminho, o que nós fizemos? O que foi que a gente fez? A gente se rebelou, a gente desconfiou de Deus. A gente falou, cara, está tudo muito assim, está tudo muito dele. Né? Às vezes a gente tem esse pensamento, tudo é de Deus, Deus quer tudo. Né? Às vezes você fica pensando assim, tudo é de Deus, Deus quer tudo, Deus, tudo Deus. O pessoal que não é crente, né, que vê a gente, tudo de vocês é Deus. Tudo bem, eles falarem assim, mas e você? Você pensa desse jeito? Tudo Deus? Porque tem uma coisa, gente, que eu gosto muito de pensar. O que a Bíblia fala? Que antes que ele nos chamou e nos escolheu antes da fundação de todas as coisas. Então, a gente precisa pensar em quê? Que nós não éramos matéria e eles já nos chamavam pelo nome. Você consegue compreender isso? Nós não éramos nada e ele já nos chamava pelo nome. Cara, nós precisamos ficar viajando mais nas coisas que a Bíblia fala acerca de Deus e sobre nós. Precisamos pensar sobre isso, porque quando você se depara com essa realidade, que antes da fundação, ele já nos chamava pelo nome, você para e pensa assim, nossa, então essas crises que eu estou vivendo, não tem porquê, porque existe uma resposta em Deus, e se eu tenho ele, eu tenho que buscar essa resposta. Se eu tenho o reino dele, eu posso buscar essa resposta. Você perde, isso é a realidade de ter um espírito livre. Repita de novo comigo. Isso é a realidade de ter um espírito livre. É entender que ainda que a minha mente fragmentada não compreenda, não entenda a limitação que eu passo, em Deus eu alcanço a verdade que me liberta. Mas vamos para a palavra. Uma coisa que eu queria que ficasse amarrado com a gente é:
Pensar reino de Deus é pensar o próprio Deus. Pensar o plano de Deus é entender que Ele, como Pai de amor, não só tirou de dentro dele tudo, inclusive nós, e conosco foi diferente, tá? Eu não sei o quanto vocês viajam e lê Gênesis 1 lá, quando fala que Deus criou o céu e a terra e disse, haja divisão, e aí ele vai falando e tal. Mas quando ele para fazer o homem, ele faz o homem de uma forma diferente. Ele usa uma expressão que é muito linda e que eu gosto. Ele fala, façamos. Ele fala, façamos. Foi uma pluralidade que nos fez. E isso explica, né? Nós temos um espírito vivo que tem que ir atrás dele, desejarmos eternamente ser como Jesus e ter esse ser vibrante do Espírito Santo. Isso explica a gente perceber a Trindade e ficar ali, nossa, que é isso? Minha cabeça não entende, até hoje eu não entendo a Trindade. Eu fico, meu Deus do céu, fico tentando entender, eu vou e volto e não consigo, porque é uma coisa maravilhosa. Mas é uma coisa que nós não compreendemos, mas nós lemos e vemos que ele diz, façamos a imagem, façamos a semelhança. E depois ele disse, para que eles dominem sobre os répteis, sobre tudo que está aqui no governo da terra. E essa imagem é uma imagem de um boneco, de uma figura. Essa semelhança é um formato, é um modelo que está dentro de nós. E não fica pela aí, ele sopra. Ele sopra sobre nós. Ele nos dá um espírito vivo. Então, quando eu volto de novo em relação às crises, das nossas crises existenciais, e dizer que nós somos criados quando não era nem só matéria, e quando ele faz o plano e a gente está aqui, é entender que a imagem é Cristo, a semelhança é o próprio. A maneira como ele viveu. E o Espírito é o governo de Deus o tempo inteiro. Então, se nós queremos viver as nossas crises baseado naquilo que a gente acha, que a gente vê, que a gente pensa fragmentado desse mundo, iríamos perecer. Porque toda a resposta está nele, por ele, para ele. Não podemos fugir dele. E o nosso grande problema é que nós queremos viver nessa terra fora de Deus. Longe de Deus. Você fala, não, Débora, eu sou crente, eu faço meus ritos. Vamos continuar conversando. Para ver? E esse estar fora, ele começa lá em Adão, né? Quando ele confia no que a serpente diz. Logo a gente vê que não existe neutralidade, tá? Vamos aí parar com essa conversa do relativismo, porque não existe realidade. Ou é Deus e fora de Deus é império das trevas, meu irmão. Precisamos ser sinceros. A gente tem a mente de Cristo, não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar. Ah, mas é os meus pensamentos. Seus pensamentos, meus amigos, é caído. Seu pensamento é obra da carne. Obra da carne não é ação sua. Obra da carne é a ação do império das trevas. Receber o reino é entender que foi colocado dentro de você uma semente que precisa evadir-se e tomar tudo, inclusive os seus pensamentos. Como diria Paulo em Filipenses, né? Tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é santo. Não é isso? Então, assim, não podemos nos enganar. Deus criou tudo a partir dele, tudo perfeito. Mas nós nos rebelamos. Nós nos rebelamos. E essa rebelião, hoje, ela pode continuar em vigência, se você não der espaço para que
o reino de Deus se expanda na sua vida, para que essa mentalidade viva não seja real em sua vida. Amém? Eu queria ler com vocês 1 João. Pronto? 1 João. Quer dizer, só as pessoas que... Aqui eu vou seguir na minha leitura, beleza? E assim, 1 João é um momento, né? Que Joãozinho, o nosso profeta do amor, qual eu sou muito chegada, ele procura ter uma licença poética para falar do nosso rei. E é lindo de ver, né, gente? João falando sobre Jesus. Então, o que ele vai falar? O livro de João é um livro, um dos livros do Evangelho, onde o que João faz é revelar Jesus como Filho de Deus. Os outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus vai revelar Jesus como Messias. Marcos, Jesus como servo. Lucas, Jesus como Filho do homem. E João, Jesus como Filho de Deus. E por que tudo isso, né? É porque eles precisavam trazer todas as expressões de quem foi Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, para que se fundamentasse aquilo que hoje nós chamamos de igreja. Então, uma das coisas que nós sempre precisamos lembrar é que dessa rebelião que começou lá no Gênesis, uma história foi construída com o povo judeu. Deus ele continua insistindo ali, insistindo com seu amor, em buscar homens, fazer aliança, formar um povo, reis, juízes, profetas, sacerdotes. Deus continua ali chamando essas pessoas e apresentando o seu reino. Mas, antes, né, na Antiga Aliança, nós vemos todo o plano de Deus, de maneira em que vemos Deus fazendo, mas vemos o homem como um ser ainda limitado por conta da própria rebelião, limitado por conta do pecado. Então, toda a apresentação de Deus no Antigo Testamento, para que o homem entendesse e compreendesse o plano, precisava ser através do sacrifício, dos cordeiros que tinham que ser imolado, né, para que o sacerdote, né, tinha um sacrifício do cordeiro. Tinha o sacerdote, que era a única pessoa que tinha condição de entrar, né? Rodrigo falou sobre isso. E deixa eu te falar, vocês precisam estudar mais sobre sacerdócio, viu, gente? Por favor. Gente, a vida do crente é estudar. Não fiquem achando vocês, porque vocês são crentes, vocês têm que ficar aqui só se limitando aqui em ouvir a pregação daqui, ir para a igreja caseira. Não, gente, vocês precisam estudar. Para de ficar querendo só receber da ciência e não querer receber do espírito dessa palavra. Quando você lê a palavra, quando você estuda, quando você vai para a teologia, você tem capacidade de começar a pensar como aquelas pessoas que estavam naquela época, naquela região, ver aquela cultura a partir dali. E isso é impressionante, porque como é que a gente vai compreender o que está acontecendo agora se a gente não for lá? Se a gente não entender por que Paulo chamou a igreja de Corinto de carnal. Hoje a gente fala muito sobre o profético, mas se a gente não compreender lá atrás, por que as pessoas têm essa rixa com o profético? Então, assim, entendam isso. Cristão não são pessoas que têm que viver buscando ser alimentado como no passado, né? Jesus morreu, mas você precisa de um Moisés. Sim, nós vamos sempre estar aqui servindo uns aos outros, porque isso faz parte do desenvolvimento do corpo. Mas a verdade é, na medida em que nós estamos aqui em cima falando, essa palavra ela precisa ter
uma força maior dentro de você. Quando eu falo algo aqui que você já sabe, nossa, sua cabeça vai para outro lugar. Mas quando eu falo algo aqui que você não sabe, gera uma outra dinâmica. Então, o cristão precisa estudar e não se cansar de estudar a palavra do Senhor. Não se cansar de ter essa dimensão do Espírito vivo da época até aqui em você. E eu estava onde mesmo? Sim. E aí, nós seguimos, né, nessa história. Até chegar lá, no último profeta, e acho que foi Malaquias. Cronologia, eu sou terrível. Vou ficar boa um dia. Já falei isso para vocês, é a segunda vez. Na terceira, eu espero que eu já esteja boa. E cede ali 400 anos de silêncio. Esse 400 anos de silêncio, onde não havia, né? É reacendido, observe, é a partir do sacerdócio de João Batista. João Batista era um profeta, mas ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Como assim? O pai dele era sacerdote. Então, se o pai é sacerdote, o filho vira sacerdote. Então, ele nega a realidade do sacerdócio do pai. Não só ele, como toda a família dele nega essa realidade do sacerdócio. E vai para o deserto. Por quê? Porque João Batista agora ele vai ser a voz que clama, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa voz de João Batista vai aplanar o caminho para aquele que vai resolver o problema da merda que a gente fez lá atrás. Você consegue entender? Aquele que vai resolver via, né? A Aline falou bonitinho, o súdito, João Batista, o súdito. Ele vem, e o cara vem botando palavra, ele vem daquele jeito. Nega, não quer o sacerdócio, porque o sacerdócio daquela época estava corrompido. Olha aí, Deus falando, estava corrompido. E ele vai para um outro lugar, uma outra realidade. E a Bíblia diz que ele comia de forma diferente, se vestia de forma diferente. Ele não se adequava à cultura do lugar. Ele não se modelava, porque ele era a imagem e semelhança, né? Agora imagine, vou pegar João, e pegar a piada de João. João Batista igual aquelas meninas, chip da oi, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista era assim. Estava lá. Imagine você, nunca será, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Imagine, chip da oi, ninguém quer ir, imagine arrependei-vos. João Batista era esse cara. Até que chega aqui, naquilo que o profeta João fala. E aí eu quero ver todo mundo se alegrando comigo. Porque é lindo de ver Deus. A revelação dessa palavra é muito linda. Olha o que vai falar. E no princípio ele era o verbo. E ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleciam contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, e ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. E ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo. E esse foi feito, o verbo estava no mundo. E este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, que creem em seu nome, dele uma prerrogativa de se tornarem filho de Deus.
os quais não nasceram da linhagem humana. Observem. Todos que receberam, deram o poder de ser chamado filho de Deus. Os quais não nasceram de uma linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando, e é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim, acima de mim, pois já existe antes de mim, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Irmãos, João aqui, ele se apodera daquilo que acontece no princípio para nos mostrar que Jesus vem para nos mostrar a Deus. O plano de Deus é ser pai de muitos filhos. A nossa rebelião nos impede que nós aceitemos, antes de tudo, ser filhos de Deus. E aí há vários fatores. Um dos fatores que nos impede é que a gente confunde filiação com paternidade. Filiação é o lugar onde Deus te colocou para nascer, mas foi o próprio Deus que te colocou para nascer, o seu pai, sua mãe. E isso por um tempo determinado. Mas paternidade é diferente. Paternidade é o seu lugar de origem, meu querido. Então, se você fica tentando enxergar Deus a partir da sua filiação, você nunca vai encontrar Ele. Guarda isso. Pensa sobre isso quando você estiver nas suas crises. Pensa sobre. Filiação não é paternidade. Filiação é o lugar onde Deus te colocou para nascer, seu pai, sua mãe. E tudo que você vai ter deles são traços genéticos, né? Coisa que também é caído. Então, puxei minha mãe, meu jeito de ser, cuidado. Observe. Se você está crendo mais na sua filiação do que na sua paternidade. Isso é importante. Essas coisas trazem destaque e luz para nós vivermos a liberdade que Cristo nos dá. E agora, nessa cena, nesse cenário, ele vai nos dizer que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o reino, o Deus do princípio, ele se manifesta, ele vira carne. Ele vai ser um homem no nosso meio. Ele vai ser que nem eu e você. Claro, fisicamente. Ele era Deus também, mas ele não usou de ser como Deus. Ele caminhou sendo apenas o Cristo. E ele caminha sendo Cristo para que nós pudéssemos olhar para ele, ver nele, ver na vida que ele viveu aqui na terra, o maior exemplo, o entendimento do que era obedecer até o fim. Obedecer a Deus no sentido de curar, de libertar, de ressuscitar, sim, mas obedecer a Deus, de ter também que morrer. Morrer na cruz. E agora, passando por um ponto, meu irmão, que às vezes nós também não pensamos.
que foi o pior ponto para Jesus. Ao receber os nossos pecados na cruz, Jesus, ele é separado por Deus, separado de Deus por um instante. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. E naquele momento, a morte vem sobre ele. Porque o pecado, ele mata, né? Imagine a fagulha, né? Todos nós compreendemos isso, porque todos nós, lá no fundo, temos um pouquinho medo da morte. E a morte é esse vago, que você não sabe o que vai acontecer. A grande questão é que esse vago de Jesus não era para vir sobre, porque ele era santo, ele não fez nada, ele era Deus, ele estava desde o princípio, tudo saiu dele. Compreender o sacrifício de Jesus é entender que ele pagou um preço para que tivéssemos liberdade. E essa liberdade não nos dá condições de sermos quem nós queremos ser, mas ser como ele é. Então, quando nós negamos ser como ele é, estamos negando o plano de Deus. Que esse é o pai de muitos filhos. E de novo eu volto, aí a gente confunde a paternidade com filiação. Por quê? Porque nós queremos ser do nosso jeito, caído, miserável, homem quem sou. E nós negamos a natureza de Cristo porque é dolorosa. Ele disse que nós sofreremos injustiça. Ele disse que nós somos pessoas do reino, nós teremos que ser pobres de espírito. Nós teremos que ser misericordioso. E é como se nós não víssemos beleza nisso. E daí nós percebemos que a nossa visão, a nossa vida do reino é fora do reino. Nós percebemos que a nossa vida em Jesus é uma mentira. Porque nós cantamos. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Romântico. Somos muito românticos, mas deixa o pau quebrar que eu quero ver o seu romance. Eu quero ver você entender que a Bíblia fala que o amor, ele é forte como a morte. Sabe por que esse paralelo? É porque o amor, ele rompe com o medo. E o medo está os seus amores mentirosos. Por detrás de todo medo tem um amor mentiroso. Por detrás de todo medo tem um amor mentiroso. E meus irmãos, o plano de Deus foi perfeito e é perfeito. E o plano de Cristo Jesus também. Porque agora, esse Jesus que está encarnado, ele se torna uma pessoa que ama, que se entrega, que bate com todo problema de frente. Não havia problema para Jesus. E todo problema não é resolvido como a gente resolve. Está com fome, dá comida, né? Está sem emprego, dá trabalho. A gente resolve os problemas assim. Não, Jesus resolveu o problema nele. Ele chegava e reunia a multidão. E ele olhava assim para a multidão e via que estava todo mundo com fome. Ele dizia, eu não vou dispensar esse povo. O que tem? Ele falava, traz os pães, traz o que tiver. E ele orava, e ele multiplicava. E ele multiplicava porque a realidade do reino não tem limites. E se as coisas não multiplicam em nós, é porque nós estamos limitando Deus. Não tem limites. E em João, a gente vai ver uma revelação diferente sobre a multiplicação de pães. Porque vai dizer que Jesus vai para o outro lado. E o povo vem atrás de Jesus. E Jesus percebe que o povo vem pela palavra, mas o povo também vem pelo pão. O povo vem de uma forma egoísta. E Jesus fala assim,
Não trabalhe para o pão que perece. Não trabalhe para as coisas que estão aqui, que se acabam. Vamos lá para eu não errar. E ele vai dizer assim, não trabalhar pela comida que se acaba. João 6. João 6, 27. Não trabalhar pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, aprovou, pondo nele o selo. Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que crede naquele que lhe enviou. E perguntaram então, que sinais fazes para que vejamos e creamos em ti? Que realizais? Nossos pais comeram pão no deserto, como está escrito, dele o pão do céu para comer. E Jesus respondeu, em verdade, te digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida pelo mundo. E disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. O que Jesus estava falando é, as suas necessidades em mim são supridas, mas as suas necessidades fora de mim para sempre será como um furo que não se acaba toda hora. E a gente reflete quando a gente olha o povo. O povo comia o maná e dizia, não estou bom. Porque a incredulidade do coração. Em Provérbio vai dizer, o salmista vai dizer, eu nunca vi, fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar um pão. E nem tão menos a sua descendência. Temos caminhado com Cristo, mas com medo de faltar o pão nosso? Como assim? Ele é o pão vivo. Ou temos vivido preocupados com o dia de amanhã? Como assim? Então, ele não é só a luz do mundo, que dissipou as trevas, que venceu Satanás. Não, ele também é o pão que nos sustenta, ele também é o pão que nos alimenta. Ele é a força diária para os nossos dias. E quando eu falo que Jesus, ele resolvia os problemas de forma profunda, ele resolvia, minha irmã. Ele resolvia, meu irmão. Ele trazia a resposta certa. Ele trazia a resposta certa. No coração de um homem que nasceu de novo, não há condição para Deus. No coração de um homem que nasceu de novo, não pode haver limitação para Deus. Porque dentro dele está o reino de Deus. E um dia fizeram uma pergunta, como vamos comparar? O que vamos dizer? E Jesus falou assim, o reino de Deus, ele é como uma semente de mostarda. Mateus vai falar sobre isso. E todos nós sabemos que a semente de mostarda é as menores da semente. Mas aí Jesus continua dizendo, mas uma vez que ela é plantada em uma boa terra, ela cresce, e ela fica como maior das árvores que existe. E não só isso, ela serve de sombra, ela tem uma funcionalidade de se agrupar, porque ela até se torna como um ninho.
para os passarinhos repousar. Então, nós temos essa realidade dentro de nós. Porque um dia, um homem, ele veio resolver o nosso problema. Ele veio para reconciliar, para resolver a nossa inimizade com Deus. Ele veio para dizer, ó, não tem nada que te impeça de desfrutar desse amor. Não tem nada, não tem fome, não tem nudez, não tem principado, não tem potestade, não tem coisa do passado, não tem coisa do futuro, não tem nada. Agora, ó, eu estou aqui para que o sacrifício que era feito todos os dias seja feito de uma vez por todas. E para que você viva a realidade dessa expansão, só é necessário uma coisa: que você se una a mim, que você seja um comigo, que você caminhe junto comigo. E aí Jesus vai fazer uma nova revelação. Porque tudo que nós estamos falando aqui, até agora, é sobre o Cristo encarnado, que nos foi revelado, não somente para nos libertar do império das trevas, mas para nos dar agora o reino que não podia e não estava em lugar nenhum pela rebelião, agora ele está dentro de nós. A partir da crença nesse Jesus, a partir da vida que você acredita ter vivido com ele. E essa revelação, ela é pessoal, porque Jesus, ele vai atrás do homem, Jesus, ele procura, Jesus, ele chama. Nós vemos isso, que depois de ser batizado, ele é tentado por Satanás, né? E depois ele sobe chamando os homens, para que esses homens, ele acompanhasse, para que esses homens, ele visse, para que esses homens, ele testemunhasse de tudo que ele estava fazendo naquele período. E testemunhando de tudo que Jesus estava fazendo naquele período, Jesus agora traz uma nova ordem. Antes disso, durante a caminhada, ele já deixa claro. E a gente vai ver isso. Tomara que eu tenha escrito aqui. Eu sei que é em Mateus. Mateus 16. Coloca aí para mim, João, por favor, para ser mais rápido. Mateus 16. No 13. Mateus 16, no 13 até o 18. Espera aí, tem alguma coisa errada. Mateus 16. Bota o 18 aí, João, que eu vejo. E agora ele vai fazer essa revelação. Existe um momento em que Jesus, ainda caminhando com o discípulo, ele para. E ele pergunta: o que dizem sobre mim? Nós precisamos lembrar que ele vem com um objetivo: nos tornar amigos de Deus. Nos dá a condição de voltarmos para o reino dele. Então, ele vem com o ser completo. E ele nos dá... Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amores. Aqui da frente, aqui, olha aqui para Tia Dai, Marquinho
e Danzinho. E é isso. Jesus, ele para e pergunta: quem dizem aí que tu és? Quem me diz? O que é que eles falam sobre mim? E ele já tinha ouvido muita coisa sobre ele. Mas naquele momento ele pergunta: o que estão falando sobre mim? E uns dizem: dizem que você é profeta. Outros dizem que você é alguém que fala como do profeta. Eles falam várias coisas. Mas Pedro, usado pelo Espírito de Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nasce uma outra revelação. Porque quando Pedro diz quem ele era, e a partir do Espírito, Pedro entende quem Jesus era. Jesus agora, ele devolve para Pedro. E é esse encontro que Jesus tem conosco. Observa. Quando você tem um encontro com Jesus, e quando você reconhece quem ele é, ele troca o seu nome. Ele troca a sua realidade. O reino de Deus, ele te invade. E ele não fala, não deixa só nisso. Agora ele diz assim, ó: e eu te digo que você é Pedro, e sobre você que é uma pedra, eu edificarei a minha igreja. E eu poderia ficar aqui falando com vocês conceito de igreja, mas não é isso que o Espírito tem colocado no meu coração. O que o Espírito tem colocado no meu coração é: fale sobre a igreja como aqueles que precisam entender de quem vive a igreja, de quem vive o corpo de Cristo. Porque a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós, a igreja é o coletivo de lá de trás, quando disse: façamos. A igreja é um edifício fundamentado com pedras vivas. E todas essas pedras possuem a realidade do reino de Deus. Então não podemos pensar o reino sem ter o próprio rei do reino. Não podemos pensar o reino se não for a partir do próprio Deus. E não podemos pensar igreja sem viver na igreja, sem viver no corpo de Cristo. Porque esse homem que foi encarnado, esse homem que veio para cumprir todas as coisas, agora sendo o exemplo de um filho obediente, vencendo toda a realidade que nos separava espiritualmente, resolvendo todas as nossas crises de existência dentro dele mesmo, fazendo existir até novas as coisas, por amor a nós. Agora ele vai seguir chamando e dizendo: vocês precisam estar comigo, vocês precisam ser como eu sou, vocês precisam caminhar na plenitude daquilo que eu vou falar, vocês precisam receber do meu Espírito, vocês precisam ir, vocês precisam continuar seguindo. E seguindo, junto com esses que estavam com ele, ele começa a fundamentação disso, que é a igreja. E eu quero falar a igreja como o corpo de Cristo, meu irmão. A igreja como esse organismo vivo.
Porque nós também estamos fragmentando aquilo que a igreja não é isso aqui. A igreja é o olhar de cada irmão seu, coletivamente. A igreja é os apóstolos que derramou o sangue dele. Desde lá começa. A igreja é os heróis que vêm desde lá. A igreja é também todos os nossos irmãos. Então, quando falamos da igreja, precisamos ter zelo, porque nós estamos falando daquilo que ele fundamentou a partir do seu próprio corpo. Ele fundamentou a partir da sua própria vida. Como assim, Daíma? Sim. Porque ele diz a Pedro que ele seria uma das pedras. Ele junta todo mundo. Ele coloca todo mundo para ficar parado lá em Atos 2. Atos 1 até chegar a Atos 2. Para que eles fossem revestidos do poder e seguisse. Eles já tinham o Espírito antes disso. Jesus faz com que o Espírito sopre sobre ele. E o Espírito agora vem para que eles não fiquem mais só. O Espírito vem agora para unir eles. E amigos, os discípulos também teve o seu momento de parada. Eles são encontrados lá no caminho de Emaús dando bobeira. A gente sabe disso. E Jesus fala, não, vocês precisam continuar seguindo. E eles seguem, são revestidos ali de poder em Atos. E eles perseveram segundo tudo que Jesus ensinou, fundamentando as doutrinas dos apóstolos, que é a que nós seguimos. Mas uma revelação daquilo que é também, que é a igreja, que eu gosto muito, é a revelação de Colossenses. Vamos lá, Colossenses 1. E agora eu não vou errar, porque é Colossenses 1 mesmo. Eu estou indo para o final. Me perdoe, mas uma coisa que eu falei para o Senhor hoje é que eu ia devagar quando tivesse que devagar, mas eu não ia deixar de forma nenhuma, de maneira nenhuma, a ansiedade me tomar e eu ficar correndo aqui e não falar o que tem que ser falado. Então, me perdoe pelo horário, mas existem coisas que precisam ser faladas para que a gente siga na compreensão de onde nós estamos. E se não estamos, precisamos nos ajustar. Então, em Colossenses, ele vai dizer assim: portanto, desde o dia em que soube, Paulo, nós também não cessemos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecendo com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança para paciência, dando graça ao Deus que vos capacitou a participar da herança dos santos. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele existe antes das coisas,
e nele tudo subsiste. E ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha um primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também no passado que era estrangeiro, inimigo do entendimento por causa das vossas obras, agora vos reconciliou no corpo. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de nos apresentarmos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. E se é que permanece na fé, fundamentados firme, se vós afastasse da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregada a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está a plena revelação daquilo que é a manifestação do reino presente sobre nós e a condição de vivermos a expansão desse reino, não em nós mesmos, não nas nossas ideias, mas a partir do rei do reino, a partir da vida condicionada ao senhorio do seu corpo, da submissão daquilo que foi estabelecido e fundamentado. A igreja foi fundada por Cristo. A igreja é movimentada pelo Espírito e é governada por Jesus, que é o cabeça. A igreja não é obra do homem, meu irmão. A igreja é obra da vida, da natureza de Cristo. Ela é expressão das riquezas que existem na glória do eterno. Isso é a igreja de Cristo. Não podemos nos fundamentar pelo que vemos e o que dizem ser igreja. Não podemos nos movimentarmos pela condição daquilo que queremos que seja igreja. Porque a igreja, ela não nasce para ser resposta para homem. A igreja nasce para ser resposta para Deus. A igreja nasce para reconciliar todas as coisas nele. E nesse momento é o momento onde nós precisamos lembrar de João Batista. João Batista que falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós precisamos nos aprofundar e entender esse arrependimento. Sabe por quê? Quando Deus chamou Moisés, Ele pediu: tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando falamos sobre arrependimento, nós precisamos ser o arrependimento. Quando você olha para o outro, você não pode ser um julgador. Você precisa olhar para ele e ver a obra de Deus na vida dele. Quando pregamos e anunciamos essa mensagem, precisa ver amor, meu irmão. Não é o seu amor limitado. É amor que nós somos batizados pela realidade do reino. É o amor que transporta tudo. E essas são as questões que têm segurado a igreja de Cristo. Porque nesse versículo de Mateus 18, ele ainda vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.
O que tem te parado? O que tem te parado? O que tem pedido de que você deixe que essa expansão do reino de Deus se expresse? O que tem feito com que a natureza de Jesus não seja formada em você? O que tem te parado? São as obras da carne, ela não tem poder, meu irmão. São os seus pensamentos, ele não tem poder, meu irmão. São espirituais, não tem poder, meu irmão. Ele não tem poder. Nada tem o poder de te aprisionar. Jesus morreu para que nós tivéssemos o espírito livre. E ter o espírito livre é experimentar a graça de agora mesmo, se quisermos tocar nele, de agora mesmo, sentir ele, de caminhar sobre essa terra, sem nada prender os nossos pés, sem nada, sem nada. Eu sei que o horário já passou, eu chego ao fim, mas eu queria que você se levantasse. Eu queria que você rasgasse o seu coração junto comigo, porque nós precisamos honrar o sacrifício de Jesus. Nós precisamos devolver para Ele a glória, a honra, tudo que lhe é devido. E uma coisa, meu irmão, que eu quero te falar. Se existem construções que o seu coração desagrada, se existem coisas, meu irmão, ore. Se coloque diante do Senhor e ore. Como eu falei, muita igreja foi construída, fundada por Cristo no corpo dele, mas muitos homens se entregaram e morreram para que nós chegássemos até aqui. E a nossa movimentação precisa ser essa. Porque em Mateus 24 vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O iníquo não é o ímpio, meu irmão. O iníquo é aquele que conhece a justiça, mas nega ela. Nega a justiça, nega de dividir aquilo que tem, está no reino, faz parte do corpo, mas não corresponde à realidade desses. Não corresponde, meu irmão. Então o amor que foi derramado no meu e no seu coração, ele precisa ser aumentado de uma proporção em que nós transborde. Por isso, não olhe para a direita, para a esquerda das coisas que você está vendo, porque também está escrito que nos fins dos dias muitas coisas aconteceriam. Mas nós precisamos ser aquele que firma o nosso pé no entendimento de quem nós estamos entregando a nossa vida, quem nós estamos olhando. Nós não podemos olhar para homens, nós precisamos olhar para Ele e ter a revelação de quem Ele é. Ele é o Rei do reino. Ele é o cabeça da igreja. Nós temos todas as respostas nele. Nele alcançamos todas as respostas. E eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos.